Eu tô gravando. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Eu vou passar essa diquinha pra vocês e pintando aqui esse medalhão nesse tecido. Eu não coloquei um paninho aqui embaixo, ó, porque como eu não vou usar muita tinta, aí não vai chegar, ó, tá vendo? A tinta não chegou nem passar pra baixo ainda, ó, do lado avesso do tecido, tá vendo? Essa é a forma que eu vou pintar e quero passar essa diquinha pra vocês aí. Também, se quiser pintar esse risco numa fraldinha normal, num paninho da toalhinha. Eu tô aproveitando que já tô fazendo aqui e vou passar pra vocês, tá, meninas? Então, é com pincel da Condo 462.000. O meu tá bem macio. Eu vou pegando a tinta, ó, e vou tirando bem ela aqui, que eu quero só a sujeirinha da tinta. Eu não quero meu pincel encharcado, entendeu? Aí eu vou vir aqui, ó, com a mão bem leve. E vou passando a sujeirinha aqui no meu paninho, tá vendo? Eu passei todo em volta. Se você não quiser passar aqui embaixo, tudo bem. Fica aí pra você decidir como que você quer fazer. Se eu tô passando a diquinha, tá, pessoal? Tá vendo? Bem pouquinha tinta mesmo, tá, meninas? Com a mão bem leve. Não precisa forçar o pincel no tecido pra não ficar aquela mancha de tinta. Então, isso aí vem com pouquinha tinta, ó, tá vendo? E mesmo assim, ainda gosto de deixar assim, ó. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Olha isso que eu fiz. Aí a gente vai fazendo assim, ó, e vai ficando umas partezinhas meia branca, parecendo um céu, tá vendo? Aí eu fiz umas nuvens nessa daqui. Se você quiser colocar bastante tinta. Eu não vou colocar nesse, porque aqui é um medalhão que eu tô fazendo. Então, esse tecido é muito fininho, não precisa encharcar de tinta. Então, ó, você vai vir... Ixi, nem falei pra vocês a tinta que eu tô usando, né? Deixa eu fechar ela aqui. Já iniciei, ó. É azul turquesa. Viu? Usei o azul turquesa pra fazer a sombra aqui, ó. Fazer o fundo, né, da pintura. Ó, pra fazer aqui a graminha, eu vou usar esse verde. É um verde que eu fiz. Você pode usar o verde... Verde, aquele erva doce. Tem o verde pistache. Tem o verde... Deixa eu ver aqui se eu acho outra cor de verde. É, o verde musgo também dá certo. É só você colocar um pouquinho do branco. Aí ele vai ficar bem fraquinho. Já tem vídeo aí mostrando pra vocês com o verde oliva também, ó. Você pega o verde oliva, faz uma misturinha com branco. Ele vai ficar bem clarinho. Deixa eu fazer aqui, porque às vezes as meninas não têm toda a tonalidade, né? Então, pra quem passa a diquinha, é bom sempre fazer assim. Eu gosto de fazer assim porque... se é pra ajudar, então vamos fazer pra ajudar, né? Então, se você não tem nenhuma tonalidade de verde clarinho pra fazer o chãozinho, aqui a graminha, pega assim, ó, um pouquinho do branco, coloca aqui no pratinho. Aí, você vem aqui, ó, coloca um pouquinho do verde oliva, vai ficar clarinho aí, ó, tá vendo, ó? Viu, meninas? Sei que aqui já tem vídeo mostrando, fazendo aí as tonalidades de verde, mas vamos, se é pra passar a dica, vamos passar pra ajudar, tá vendo? Aí vai ficar bem clarinho, tá vendo? Eu tô gravando, tá? Desculpa. Arruma a casa, não destrói não, por favor. Desculpa. Eu achei que a senhora Pronto, tinha ó, tá voltado. vendo? Aí você vem aqui, ó. Viu, ó? Ficou bem clarinho. O pincel
É bem macio, dá pra esfumar bem. Então, uns pouquinho aqui. Viu, meninas? Você viu? Ó, o verde oliva, um pouquinho de branco, ficou bem clarinho. Aí depois você vem com a cor pura. Ó, aí vem com a cor pura aqui, ó. Tira o excesso, vem bem nos cantinhos mesmo assim, é bem próximo do risco. É diquinha aí pra quem tá iniciando, tá? Minhas pinturas, minhas diquinhas é sempre pra quem tá iniciando, ó. Vem bem próximo, ó, tá vendo? Aí eu não vou expandir a cor mais forte, eu deixo mais... Depois eu vou aproximar bem aí o vídeo pra você poder ver direitinho, tá vendo? Pra ficar bem definidinho aqui a sombra, né? Aqui, ó. Porque como ela tá por cima, a graminha tá por baixo, então vamos fazer a graminha assim bem só aqui. O resto nós deixa mais clarinho, tá? Eu vou fazer aqui. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Ó, tá vendo? Sempre pouquinha tinta, aí vem assim, ó, com pincel, ó. Faz assim, uma manchinha, sujeirinha aqui, ó. Aí depois é você vir puxar as graminhas aqui. Pras meninas aí que tá começando agora, ó, meninas, é assim, ó. Faz assim, ó, ó. Aí depois que você vir puxar a graminha, aí fica tudo bonitinho, coloca uma florzinha. Deixa eu tirar aqui um pouco. Aí, aqui, ó, vou fazer graminha aqui. Aí eu coloquei ali, ó, vendo? Como fosse uma moitinha aqui, ó, tá vendo? É, moita, né? Uma moitinha de capim. Aí aqui também eu vou puxar depois uns matinhos, aí eu coloquei ali, tá vendo? Aqui, apesar que aqui eu vou costurar, né? Viu? Então, ó, viu, meninas? Então aí eu vou esperar secar, né? Vou continuar. Depois, se eu precisar, se eu quiser, depois de secar, eu volto com outra tonalidade mais escura. E vou acentuar a sombra do matinho, só nos cantinhos. Aí eu fiz aqui, mas depois de seco. Com sépia, meu, ó. Com sépia dá certo, tá? Ó. Mas aí depois de seco, viu? Vamos fazer, né? Porque já que eu tô passando, já vamos gravar, porque a gente já fica livre dessa partezinha aqui, ó. Aí vem assim, ó. Só bem encostadinho. Igual eu fiz com o verde musgo. Ó, viu, meninas? Dá uma diferença, ó. Tá aparecendo as 3 tonalidades. Bom, eu vou esperar secar, porque depois de seca que eu vejo direitinho. Viu? Então, quando secar, eu venho com o sépia e faço isso. Vocês viram que eu já passei as diquinhas aí das cores e como fazer as moitinhas. Tá vendo? Pra depois você vir com pincel filete. E fazer as graminhas. Ó, a tinta bem diluída. Essa tinta minha aqui da cor tá bem diluidinha, ó. Aí, um pincelzinho filete. Você decide aí. Você puxa assim as graminhas, ó. Ó, que bonitinho que fica os matinhos. Como o risco aqui é pequenininho, não precisa fazer as moitinhas muito grandes, não. Aí depois você vem... Isso aqui eu faço por último. Só tô mostrando pra vocês como eu não... Como às vezes a gente joga o matinho assim pra cima do corpinho do risco, né? Aí é bom fazer por último. Eu só tô fazendo porque eu tô mostrando pra vocês, tá? Pra já adiantar aqui o passo a passo. Agora eu vou mostrar pra vocês como a nossa ovelhinha ela é branca. Nesse vídeo eu vou fazer da diquinha de você fazer o matinho aí. Eu já fiz, né? Mostrei, preenchi aqui. Vamos fazer... Por exemplo, a ovelhinha ela é toda branquinha, né? Então, pra dar uma cor legal assim por baixo, na sombra, eu vou usar o sépia. E já vou fazer, já tô adiantando esse passo a passo. Vocês sabem que eu gosto de sempre aqui, ó.
Olha essa daqui. Tá vendo? Aí por baixo assim, ó. Aonde vai ficar os branquinhos, é bom a gente fazer, tá aí? Vou fazer com o sépia, bem pouquinho a tinta. Você pega, ó, tira o excesso. Quando eu falo pouquinho a tinta, é sujar o pincel, pessoal. Você suja e tira o excesso da tinta. Ó, aí quando você vem aqui assim, ó, vai ficar só a sujeirinha, mas é essa sujeirinha que dá esse efeito legal na pintura. E que fica bem definido aqui, ó, tá vendo? Ó, não precisa encharcar. Essa é a forma que eu gosto de fazer. Ó, tá vendo? Ó. Aí depois que você colocar a pintura da ovelhinha, depois todo seco a pintura, aí fica bem legal, viu? Aí aqui eu tô passando seco. Só um minutinho que chegou uma visita aqui. Ó, tá vendo? Um pincelzinho pequenininho, eu vim. Aí deu a mão, ó, tá vendo? Todinho em volta, vai ficar assim, ó. Aí depois de seco, se precisar, aí eu volto novamente, né, com o sépia, pessoal, e vou fazer escurecer mais um pouco, mas isso depois de seco. Aí eu vou pintar o rostinho dela. Vou usar essa cor aqui, eu já tenho um aqui no canal fazendo ela, que é o amarelo pele com branco, né? Ó, tá vendo? Eu vou usar essa tonalidade, tá? Só você misturar o branco com o amarelo pele. Ou você pode usar o salmão bebê. Também dá certo. Como é o rostinho dele, né? Então eu vou preencher aqui. Vou pegar a tinta, vou tirar o excesso. Tô com esse pincel aqui pequeno. Eu passo assim, ó, preencho tudo em cima do olho, tudo, porque é tão pequenininho esse desenho, aí eu preencho tudo, tá? Aqui, ó, já preenchi. Aí onde for a sombra, põe a sombra, onde vai a luz, põe a luz, ó, tá vendo? Vou usar o pêssego. Eu vou falar assim as cores que geralmente fazemos a pintura, porque aí aqui por baixo vai a sombra. Aqui em volta do focinho eu coloco um pouquinho de sombra. Aqui embaixo na boquinha eu coloco um pouco da sombra. Aqui em volta do olho também eu gosto de colocar, né? Fazer uma sombra aqui. Viu? Aí pronto. Com o branco a gente faz a luz. Vou só dar essa mãozinha que eu gosto de esperar secar pra depois voltar arrumando.
É bem pequenininho esse risco, pessoal. Não tem muito segredo, não. Rapidinho dá pra fazer. Depois de seco eu volto, dou mais uma mão de luz e de sombra. Aí aqui eu vou pegar um pouquinho do rosê. Cadê o rosê? Eu não tenho um rosa chá. Eu tô sem um rosa chá. E as cores... Deixa eu só pegar aqui o rosa chá. Vou pegar esse daqui. Pode ser o rosa chá ou o rosé. Vou pegar esse aqui que eu tenho aqui que eu fiz. Pra dar uma coradinha aqui na bochechinha dela. Você pode usar aí o rosa chá ou o rosé, tá? Precisa ser muito bem pouquinho, só pra dar uma coradinha aqui, ó. Na bochechinha, nesse ladinho aqui da bochecha. Bem pouco. Ó, vai ficar bem... Esse risco aqui ainda dá pra fazer pequenininho, ainda menor do que isso aqui, ó. Desse tamanho aqui, tá vendo? Aí eu dei uma coradinha ali na bochecha. Aí aqui, a parte do focinho dela eu vou usar o castanho claro. Pode ser o jatobá também, que como é o focinho dela eu não vou fazer preto, né? É pra ficar assim, uma tonalidade bem... Aí aqui é bem pequenininho, ó. O focinho, aí eu peguei esse pincel aqui, ó. Ele é bem antigo, assim, bem velhinho. Aí o que eu faço? Eu coloco ele na cola. Essas cola branca. Eu pego assim, ó, passo na cola e deixo só a pontinha dele, ó. Eu uso só a pontinha, o resto fica com cola. Porque ele fica bem firme pra mim poder fazer essas partes pequenininhas assim. Eu não gosto de pincel muito mole pra fazer essas partezinhas, não. Aí eu faço isso. Coloco a cola branca e deixo só a pontinha do pincel pra mim poder usar. Ó, tá vendo, ó? Aí preenchi, o focinzinho ficou legal, a tonalidade. Eu espero secar e depois eu arrumo novamente. Aí com essa mesma tonalidade dá pra gente depois de seco, dar uma escurecida bem pouquinho. Aqui embaixo, ó, tá vendo? Mas aí depois de seco, tá? Tá mais uma escurecida assim. E aqui tá molhado ainda, que é a sombra seca, tá, pessoal? E ó, tá vendo? Mas aí eu vou fazer isso depois de seco, com essa cor mesmo. Ou pode ser o jatobá.